O efeito Isaías. Manuscrito escondido por 2000 anos revela o segredo do poder humano. Reconheçam o que é visível e o que está oculto ficará claro. Greg Braden. A matriz divina é a rede de energia que conecta ao nosso universo, constituída por uma rede de filamentos muito semelhantes àqueles presentes no nosso cérebro. Em 1944, Max Planck, o pai da teoria quântica, chocou o mundo quando disse que existe um lugar que é pura energia, onde todas as coisas têm início e simplesmente é. Segundo o pesquisador Greg Braden, que há mais de 20 anos se dedica a estes estudos, recentes descobertas destacam a evidência de que existe realmente essa matriz de Planck, e é a matriz divina. Planck afirma que esta matriz é a origem das estrelas, das rochas, do DNA, da vida e de tudo que existe. Microscopicamente não há nada natural, tudo é vibração, tudo é feito de energia condensada. Vivemos em um universo de vibrações e nossos corpos são constituídos de vibrações de energia que nós emanamos constantemente. A ciência já provou, através da física quântica, que estamos todos conectados através de nossa vibração. Experimentações científicas demonstraram que nosso DNA muda com as frequências produzidas pelos nossos sentimentos e emoções, ou seja, vibrações. Isso ilustra uma nova forma de energia que conecta toda a criação. Esta poderosa energia parece ser uma rede estreitamente tecida que conecta toda a matéria e, ao mesmo tempo, podemos influenciar essencialmente esta rede de criação por meio de nossas vibrações. Os experimentos comprovaram também que as frequências energéticas mais altas, que são as do amor, impactam no ambiente de uma forma material, produzindo transformações não só em nosso DNA, mas no ambiente em que nos cerca. Isto tem um profundo significado. Possuímos muito mais poder do que imaginamos. Todos nós já ouvimos falar desse poder que possuímos, principalmente através da Bíblia, mas essa afirmação quase nunca passou de citações que entusiasmavam, mas não convenciam. Que poder é esse e por que só agora chegou ao nosso conhecimento? Tudo começou com a descoberta de um antigo manuscrito, o Grande Código Isaías, e outros textos essênios, nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, em 1946. Atribuído ao profeta Isaías, parece ter sido escrito há mais de 2000 anos e descreve tudo aquilo que a ciência quântica começou a compreender só há poucos anos atrás, ou seja, a existência de muitos futuros possíveis para cada momento de nossas vidas, e que na maioria das vezes escolhemos inconscientemente. Cada um desses futuros encontra-se em estado de repouso, esperando ser despertado com as nossas decisões feitas no presente. O Código Isaías descreve com precisão essas possibilidades, numa linguagem que só agora começamos a entender. Isaías descreve a ciência que nos ensina como escolher o tipo de futuro que queremos experimentar. A partir da declaração do manuscrito, com exemplos simples e claros, Greg Braden nos refere que existe uma tecnologia muito usada nos tempos antigos, que foi dispersa no quarto século, como resultado do desaparecimento e destruição de livros raros ou relegados às escolas de mistérios, mas que agora, após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, estão reaparecendo. É uma tecnologia muito simples, conhecida universalmente com o nome de oração. Aplicando corretamente é possível obter coisas extraordinárias, além da imaginação humana. Mas claro, quem não sabe disso? A maioria pode crer. Senão, os milagres passariam a ser simples fatos cotidianos e não somente uma exceção. Com esta tecnologia, nós podemos realmente mudar o mundo. Um modelo perdido de oração que é quântico. Os manuscritos achados no Mar Morto é de uma importância considerável para a humanidade dormente, que até os dias de hoje, muitos ainda vivem à mercê de forças espirituais aleatórias
entregando o poder do seu destino nas mãos de qualquer outro ser, menos a si mesmo. Nos mostram que nas mãos da humanidade se encerra um enorme poder à espera de ser utilizado, mas que ainda não conhecemos. Explica como podemos escolher qual futuro desejamos experimentar em sã consciência, revelando a chave sobre o nosso papel como criadores de nossa realidade. Entre estas chaves encontram-se as instruções de um modelo perdido de oração, que a ciência quântica moderna sugere como o poder de curar nossos corpos, trazer paz duradoura no mundo e até mesmo prevenir as grandes tragédias climáticas que a humanidade poderia enfrentar. Em que consiste essa tecnologia da oração e em que base se apoia para que seja eficiente? Greg Braden diz que estamos sendo levados a aceitar a possibilidade de que existe um novo campo de energia acessível e que o nosso DNA se comunica com os fótons por meio deste campo. A chave para obter um resultado entre os muitos possíveis já existe. Reside em nossa habilidade para sentir que nossa escolha já foi criada e já está acontecendo. Vendo a oração deste modo como sentimento, nos leva a encontrar a qualidade do pensamento e da emoção que produz tal sentimento, viver como se o fruto de nossa prece já estivesse a caminho. A partir dessa perspectiva, nossa oração, baseada nos sentimentos, deixa de ser algo por obter e se converte em acessar o resultado desejado que já está criado. Com as palavras de seu tempo, os essênios, os primeiros suspeitos de serem os responsáveis da conservação do conhecimento originário, nos lembram que toda oração já foi atendida. Qualquer resultado que possamos imaginar e cada possibilidade que sejamos capazes de conceber é um aspecto de criação que já foi criado e existe no presente em um estado adormecido de possibilidades. Dessa forma, o futuro não é deterministicamente estabelecido, mas pode ser também alterado. Os essênios tinham uma visão holística da vida e justamente por isso consideravam os desequilíbrios da Terra como um espelho dos desequilíbrios do corpo físico do homem. Mesmo as catástrofes naturais, as mudanças climáticas, são espelhos de grandes mudanças que estão ocorrendo na consciência humana. Hugh Everett III, um físico da Universidade de Princeton, estudou a possibilidade de universos paralelos chamados de ponto de escolha, o momento em que se pode sobrepor um efeito sobre o outro no decorrer de um evento. O ponto de escolha é a possibilidade da abertura de um vácuo, de uma ponte que permite mudar o caminho, passando para outro resultado que se encontra em outro caminho paralelo. Em síntese, é algo que nos permite dar um salto quântico de uma sequência de efeitos já experimentada a uma nova sequência com um êxito diferente. É como se a mesma história fosse escrita, prevendo finais diferentes. Em um certo ponto, nos encontramos em uma bifurcação que nos permite obter um resultado ao invés de outro. Por exemplo, se eu passo por um corredor, posso escolher de entrar nas salas que estão à direita ou à esquerda, mas só no final do corredor posso sair e mudar de rumo e encontrar uma encruzilhada. A nova física admite que a experiência, ou mesmo a mera observação do cientista, modifica a realidade. Isso nos leva a crer que se hoje, em nosso presente, formos capazes de introduzir uma pequena alteração, podemos então escapar do efeito das profecias negativas, como já aconteceu, como resultado de uma concentração da energia do pensamento coletivo. Usando o pensamento, sentimento e emoção unidos em nossa oração, podemos atrair os pontos de escolha e mudar os resultados previstos. Tudo isso, no fundo, nos leva à conclusão de que há uma profunda ligação entre os nossos pensamentos coletivos, nossos sentimentos e nossas expectativas e a realidade externa. Esta forma de pensar era inerente à visão de vida dos essênios, como se revela nos escritos dos essênios de 2.500 anos atrás, os quais refletem a ideia de que os eventos externos são o reflexo de nossas mais profundas crenças internas. Se pensamento, sentimento e emoção não estão alinhados, não há união.
Portanto, se cada padrão se move em uma direção diferente, o resultado é uma dispersão da energia. Pensamento, emoção e sentimento são a chave da tecnologia da oração e no interior de nós mesmos devemos experimentar e sentir o que queremos realizar no exterior. Precisamos sentir isto no corpo, nos pensamentos e sentimentos. Podemos dar o que temos, podemos expandir para fora de nós o que somos. Aquilo que desejamos deve realizar-se contemporaneamente no pensamento, no sentimento e no corpo humano. O pensamento e emoção devem primeiro ser considerados separadamente e depois em conjunto, porque o pensamento deve ser o sistema de orientação que direciona nossas emoções. Como se realiza? O pensamento, mesmo sob a forma de imaginação, determina para onde direcionar a atenção e a emoção. Emoção é a energia que nos faz ir na direção desejada, é a fonte de poder. Para Braden, nos extremos existe apenas duas emoções, o amor e a sua falta, muitas vezes identificada como medo. Logo, se você não está no amor, você está no medo, e o medo atrai sempre aquilo que se teme. Sentimento é a união de pensamento e emoção. De fato, para experimentar um sentimento, precisamos ter uma ideia e uma emoção. Então, o sentimento é a chave da oração, porque a criação responde ao mundo do sentimento humano. Então, primeiro é importante entender e estar ciente dos pensamentos e emoções representados por nossos sentimentos, porque às vezes expressamos pensamentos que fundamentam emoções diferentes do que afirmamos, e assim acabamos realizar efeitos indesejáveis ou fazemos de formas que a nossa oração não funcione. Os pensamentos em si mesmo podem transportar certas expectativas, permanecendo potenciais desejos, mas são inertes se não forem acompanhados pelo poder da emoção. Muitas vezes, porém, a emoção que acompanha um desejo caminha na direção oposta ao nosso desejo, mas não somos conscientes. Se, por exemplo, desejo uma melhor saúde, sob o pensamento de melhora, está introduzindo o medo da doença, da pouca saúde que se tem, e essa emoção capacita exatamente o que se teme, a doença. Mesmo ao nível do pensamento dizendo melhora, implicitamente me focalizo em não suficiente. E se pensamos de não haver o suficiente, inconscientemente nos sentimos infelizes e ansiosos. Lembremo-nos das palavras do Evangelho. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Isso pode significar que qualquer um que tenha que se defender daquilo que pode prejudicar a sua vida, acaba focando a atenção juntamente sobre o que se quer evitar, atraindo-o. Braden diz que nós mergulhamos na possibilidade da criação, um sentimento em forma de imagem, que é a parte da energia suficiente para desenvolver uma nova possibilidade. A chave desse sistema, no entanto, é que a criação restitui exatamente o que nossa imagem mostrou. A imagem mostra a sopa de criação, aonde colocamos a nossa atenção. A emoção que ligamos à imagem atrai a possibilidade da manifestação dessa imagem. Quando nós não queremos algo, uma emoção baseada no medo, nosso medo, na verdade, alimenta o que nós dizemos de não querer. Porque só agora tomamos conhecimento desse poder? Até a Bíblia parece dizer que temos um poder desconhecido, e talvez, não por acaso, essa chave de leitura foi descoberta só em 1995, em um momento em que poderia haver uma consciência suficientemente alta entre as massas, que permite usar este poder. A humanidade desenvolveu uma nova consciência planetária, graças à força da tecnologia de oração em massa. Diz Gregg Braden que Deus é puro amor, é energia e por ser energia não morre, não desaparece, é imortal e está em todos os lugares. E como somos a imagem e semelhança de Deus, sabemos que somos energia e hoje podemos provar isso. Somos seres espirituais e não seres feitos de matéria.
Vimos que geneticamente nosso DNA muda com as frequências que produzem nossos sentimentos e que as frequências energéticas mais altas, que são as do amor, impactam no ambiente de uma forma material, produzindo transformações não só em nosso DNA, mas em todo o ambiente. Quanto mais amor deixamos fluir por nossos corpos, mais adaptados estaremos para enfrentar o que possa acontecer em nossas vidas. E podemos conduzir todo o nosso planeta mediante nossos pensamentos positivos em conjunto para o melhor futuro possível.